Legal, gente. Último bloco da parte de prismas. Esse assunto tão importante da geometria espacial, ok? Então, sem muita perda de tempo, vamos direto para o quadro. Agora a gente vai começar por cubo, ok? Afinal de contas, o que é que vem a ser um cubo? Olha só. Gente, um cubo, na verdade, é um paralelepípedo com todas as arestas de mesma medida. E isso termina gerando algumas consequências. Todos esses retângulos aqui, na verdade, são quadrados. Lembrando que todo quadrado é retângulo. Basta, além de ter os ângulos retos, ter todos os lados congruentes. Portanto, esses retângulos aqui são todos quadrados, ok? E aí o cubo termina com essa particularidade. É um paralelepípedo com todas as faces congruentes, ok? Muito bem, existem algumas consequências. Primeiro, a diagonal da base, na verdade, é a diagonal de um quadrado, que a gente sabe muito bem lá de geometria plana, que vale a raiz de 2. E a diagonal do cubo, que é essa diagonal que viaja pelo espaço interno, dá para ser calculada utilizando os mesmos princípios do cálculo lá no paralelepípedo ordinário, é um paralelepípedo qualquer. Muito bem, olha só. Temos a diagonal menor, que a gente vai chamar de Dzinho, né? A diagonal de face, e a diagonal do cubo, que a gente vai chamar de D maiúsculo, ok? Portanto, diagonal de base, mais uma vez, é a diagonal de um quadrado, portanto, a raiz de 2. A diagonal do cubo, mais uma vez, gente, pode ser provada. Nós sabemos que aqui vale a raiz de 2, é o que a gente acabou de ver. Esta medida aqui vale a, ok? Igual a aresta. Portanto, a e a raiz de 2. Se a gente aplica Pitágoras aqui nesse triângulo, de uma forma semelhante ao paralelepípedo, nós terminaremos encontrando essa propriedade aqui, a raiz de 3. As fórmulas são muito parecidas, gente. Quem sabe uma, sabe a outra. Então, a diagonal da face, a raiz de 2. A diagonal do cubo, a raiz de 3. Lembrando que essa diagonal aqui é um pouco maior que esta aqui. Ok? Muito bem. Agora, vamos à área total. Gente, a área total é bem simples. Olha só, são 6 faces. As 6 faces em forma de quadrado. Cada quadrado mede quanto? A vezes A. Portanto, A ao quadrado. Se são 6, a gente vai ter o quê? 6 vezes A ao quadrado. Legal? Muito bem. E para fechar a conta de cubo, a gente tem que falar sobre o volume. O volume, pessoal, é igual a vezes B vezes C. Só que A, B e C equivalem à mesma coisa, tem o mesmo valor, A e A. Portanto, vai ser A, vezes A, que dá justamente A elevado à terceira potência, ou seja, A ao cubo. Aliás, como observação, vale a pena a gente falar agora que esse cara é chamado cubo, ou seja, o expoente 3, justamente em função dessa característica. Quando a gente vai calcular o volume do cubo, a gente pega a aresta e eleva a terceira. Daí o nome A ao cubo em função do sólido se chamar de cubo. Legal? Muito bem, vamos em frente. Temos mais um exercício para resolver. Olha só. 2 blocos de alumínio em forma de cubo, com arestas medindo 10 centímetros e 6, são levados junto à fusão e em seguida o alumínio líquido é moldado como um paralelepípedo reto de arestas 8 por 8 por x. Nesse caso, o valor de x é... Gente, são 2 blocos de alumínio com arestas medindo 10 e 6. Portanto, nós temos 2 volumes a serem calculados aqui. Vamos lá? Volume 1. 10 ao cubo. 10 ao cubo é igual a 1000. Portanto, 1000 centímetros cúbicos. Muito bem. Volume 2. Volume 2. 6 ao cubo. 6 ao cubo é igual a 216. 216 centímetros cúbicos. Legal. Esses 2 blocos foram derretidos, ou seja, foram levados à fusão, ok? E o alumínio líquido foi moldado em forma de paralelepípedo reto de arestas 8 por 8 por x.
dá para entender pelo texto que o volume do paralelepípedo, que eu vou chamar de volume 3, é igual a V1 mais V2. Ok? Muito bem. Portanto, daqui a gente tira que V3 vai ser igual a 1000 mais 216, 1216. Até aqui tranquilo. E aí nós temos que nos lembrar de que o volume do paralelepípedo é, na verdade, o produto das três dimensões. Portanto, daqui a gente vai tirar o que, gente? 8 vezes 8 vezes x igual a 1216. E daqui a gente tira aqui 64x igual a 1216. Portanto, x igual a quanto, pessoal? X igual a 1216 divididos por 64. Que se a gente fizer com bastante calma essa conta, o resultado encontrado vai ser 19, que é justamente a nossa resposta, 19 centímetros. Legal? E isso termina nos levando à alternativa de letra D. Muito bem. Vamos em frente. Mais uma questão resolvida. Agora a gente vai para a fase final da teoria. Vamos lá? Olha só. Área lateral e área total do prisma reto. Essa é uma parte super importante, ok? Olha, a gente vai considerar aqui um prisma e esse prisma será planificado. Como é que é esse papo de planificar? Todas as superfícies serão postas no plano. Quando a gente fizer isso, a gente vai encontrar algo mais ou menos assim. Olha só, as duas bases e as faces laterais. Repare que no nosso exemplo, as faces laterais foram todas congruentes, mas isso não necessariamente acontece, somente quando o prisma é regular. O que a gente vai ver aqui é uma fórmula que serve para qualquer prisma reto, ok? Muito bem, olha só. Temos uma altura, e essa altura se reflete aqui. E temos o perímetro da base. Esse perímetro da base se reflete aqui, ok? Essas dimensões, perímetro e altura. Atenção, 2P é uma simbologia tradicional que a gente usa para o perímetro, não é? P, normalmente a gente usa para o semiperímetro. Muito bem, olha só. Este retângulo aqui tem dimensões perímetro da base pela altura do prisma. E aí, gente? E aí que primeiro a área lateral, bem fácil. A área lateral é esse retângulo aqui. A gente vai calcular 2P multiplicado por H, ok? 2P vezes H. Aqui um detalhe muito importante. Se a gente calcular a área de uma face dessas e multiplicar pela quantidade de faces, isso vai ser certo se o prisma for regular. Por quê? Porque no prisma regular, as faces laterais são todas congruentes. Isso a gente viu lá atrás, lá no início da aula de prismas, ok? Então, por uma questão de segurança, é melhor a gente calcular o perímetro da base, todo ele, e multiplicar pela altura. Aí a gente vai ter a área lateral, quer o prisma seja regular ou não. Muito bem. Área total. A área total, gente, na verdade, é uma fórmula genérica. Olha só, 2 vezes a área da base, porque afinal de contas são duas bases, e mais a área lateral. Gente, a área lateral já está aqui. A área da base, na verdade, não existe uma fórmula específica da área da base, por um motivo muito simples. Cada base tem a sua história. Aqui no hexágono, por exemplo, caso esse hexágono seja regular, existe a propriedade do hexágono regular, que é, só por curiosidade, vou falar aqui, 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Se essa base fosse um triângulo, e o triângulo, por exemplo, fosse equilátero, aí nós já teríamos a propriedade L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e assim por diante. Portanto, não dá para a gente definir uma fórmula especial para a área da base, visto que a base pode assumir qualquer formato de polígono. Ok? Portanto, vale a pena dar uma revisada legal na parte de áreas dos polígonos. Uma outra aula que já está disponível no canal. Ok, gente. Agora a gente vai ver
a última parte teórica, que é justamente a parte de volume do prisma. O volume, mais uma vez, é um número que quantifica o espaço ocupado pelo sólido. No nosso caso aqui, a gente tem um prisma, né? E eu ilustrei da seguinte forma. Coloquei, na verdade, dois prismas. Olha só. Um prisma oblíquo e um prisma reto. E já passei a propriedade para vocês. Olha só. Área da base, a saber, cada polígono, ou melhor, cada prisma tem a sua base, multiplicado pela altura. Esses dois desenhos aqui foram colocados de propósito. Por quê? Porque esses dois caras têm a mesma base, observem, bases hexagonais, vamos admitir que elas sejam congruentes, e embora tenham formatos diferentes, eles têm o mesmo volume, gente, porque afinal de contas, eles têm a mesma base e o quê? A mesma altura. Lembrando que a gente não pode confundir a altura com a aresta lateral. A aresta lateral é uma coisa que pode ser igual à altura, caso o prisma seja reto, mas pode ser diferente. Olha só, nesse caso a aresta lateral é maior que a altura. A altura, na verdade, é a distância entre quem? Entre os planos que contêm as duas bases. E é isso que a gente utiliza na propriedade do volume, ok? De repente a gente pode ter um sólido oblíquo, feito esse aqui, e ele de cara não dá a altura. A gente vai ter que, de repente, por exemplo, formar um triângulo retângulo aqui. Aí depende da questão, ok? Os dados virão e, com certeza, com esses dados a gente vai determinar essa altura para poder fazer o cálculo do volume. O que eu quero que a gente não esqueça é o seguinte: a aresta lateral nem sempre é altura. A aresta lateral só é altura se o prisma for reto. Legal? Muito bem. Agora a gente vai fechar a conta com um exercíciozinho. Olha só. Um prisma triangular regular. Observem. Triangular regular. Essa informação é importantíssima. Tem 54 centímetros quadrados de área lateral. Sabendo que a sua altura é o dobro da aresta da base, olha só, a altura 2x, a aresta da base x. Calcule o volume do prisma. Muito bem, gente. Olha só. A área lateral sai pela seguinte propriedade. 2P, que é o perímetro, vezes H. Nós temos a área lateral. A área lateral vale 54. Então, 54 é igual ao perímetro. Atenção, o perímetro vai valer quanto, gente? X mais X mais X. Eu sei que o prisma é regular. Se o prisma é regular, o triângulo é equilátero, não é isso? Portanto, x, x e x. Então, o perímetro vai ser 3x, vezes a altura, que a gente sabe que vale 2x. Legal? Muito bem. Fazendo as continhas básicas aqui, nós temos 54 igual a 6x ao quadrado. Este 6 passa dividindo, e aí a gente vai ter x ao quadrado igual a 54 dividido por 6, que a gente sabe que é 9, não é isso? Portanto, x ao quadrado igual a 9, e tirando o valor da raiz, já que tem que ser positivo, x igual a 3. Muito bem, gente, olha só. A base tem aresta 3 e a aresta lateral, que serve como altura, vale 6. Ok? Agora a gente vai calcular o volume. Legal? Gente, o volume, a gente sabe muito bem, é a área da base vezes a altura. E aqui, muito cuidado. A base é um triângulo equilátero. A gente tem que saber a fórmula da área do triângulo equilátero. Se alguém tiver esquecido, a fórmula é a seguinte: L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. A altura é igual à aresta lateral, vale 6. No caso aqui, o prisma, pelo fato de ser regular, é um prisma reto. Então, a aresta lateral serve como altura. Então, vamos lá, gente, com calma, para a gente não se perder. Volume. Mais uma vez, a área da base é a área do triângulo. Olha só o triângulo aqui. Então, L, que é 3, ao quadrado, raiz de 3 sobre quem? Sobre 4. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que vale 6. Legal? Então, vamos fazer as continhas. Olha só. Eu tenho esse 3 ao quadrado aqui, que vale 9. Ok? 9 vezes 6,
54. Então, olha só, vamos ter volume igual a 54 raiz de 3 sobre 4. Dá para dar uma simplificadinha aqui, olha, 54 com 4, a gente vai ficar com 27 sobre 2. Portanto, o volume final vai ser 27 raiz de 3 sobre 2, o que, gente? Centímetros cúbicos. Legal? Falou, gente, finalmente acabamos a parte teórica de prismas. No próximo bloco a gente volta, obviamente ainda falando sobre prismas, mas com exercícios. Legal? A gente fecha por aqui porque infelizmente o tempo acabou. Tchau, tchau.